A paz do Senhor, queridos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Rema, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nessa noite. Mas antes de nós começarmos, já deixa aqui o seu joinha, já aperta para se inscrever se você não é inscrito e aperta o botão de compartilhar para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Amém? Então vamos orar para iniciarmos mais um Rema. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma quarta-feira para ouvir, Senhor, da Tua palavra, ouvir, Senhor, da Tua voz. Espírito Santo, nesse momento eu te peço que o Senhor cale todos os medos, todas as angústias, preocupações, cale, Senhor, todos os ruídos que vêm se levantar, Senhor, para roubar a nossa atenção. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos a Ti e aquilo que o Senhor deseja ministrar com cada um de nós nessa noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte do nosso cotidiano. As pessoas com quem nós temos um relacionamento. Porque quem você se relaciona importa. Estudos comprovam que nós somos a média ali das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Ou seja, as pessoas mais próximas de você, você acaba pegando ali trejeitos, formas de falar, formas de agir. Por quê? Porque existe cientificamente algo que eles chamam de neurônios espelho, que você começa a reproduzir aquilo com que você vê com uma certa frequência. Então você acaba se tornando realmente como um espelho. Então, as pessoas com quem você tem mais convívio, elas vão influenciar na sua forma de agir, de pensar e de viver. E eu vou trazer alguns exemplos bíblicos aqui para a gente embasar essa tese. E vocês vão entender onde que eu quero chegar. Então, nossa base está lá em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Aqui nesse exemplo, nós temos um paralítico que foi levado pelos seus amigos até a presença de Jesus. E por conta disso, ele foi curado ali do seu problema e voltou a andar. O que eu quero trazer como exemplo disso aqui? Essas pessoas com quem o paralítico andava levaram ele até a presença de Jesus. Ou seja, nós devemos ter perto de nós pessoas que nos aproximem de Jesus. Foi graças a esses amigos que tiveram ali a força e a coragem de levar ele até a presença de Jesus que ele recebeu a cura. Com quem você tem andado? Essas pessoas, elas estão te aproximando de Deus ou te afastando dele? Na palavra, nós temos diversos exemplos, tanto positivos quanto negativos, né, a respeito disso. E esse aqui é um dos exemplos positivos. Mas se a gente for parar para pensar em exemplos negativos,
Nós temos ali Roboão, que se deixou levar pela influência dos seus amigos, pelos conselhos dos seus amigos e acabou dividindo ali o reino. Nós temos também o exemplo do próprio Salomão também, que ele foi considerado o homem mais sábio, mas em determinada fase da sua vida ele se deixou levar pelas mulheres estrangeiras com quem ele se casou e acabou se corrompendo e, né, saindo ali do caminho e da proximidade que ele tinha com Deus. Isso são reflexos das pessoas com quem essas pessoas andavam. Salomão, ele era o homem mais sábio da Bíblia. E mesmo assim, ele se deixou levar pelas pessoas com quem ele mais tinha convívio, que no caso eram as suas esposas. Mas eu quero trazer um outro exemplo aqui, positivo, porque a gente aprende mais com os exemplos positivos do que com os negativos. Então, o nosso segundo exemplo está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, que diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e o bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós teus servos temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não lhes disse que não fossem? E aqui a gente segue na sequência da história de Eliseu. Mas vamos lá. Eliseu foi discípulo de Elias.
Então ali a gente já tem uma grande referência do que nós vamos falar agora. Eliseu, ele pediu a Elias que ele tivesse porção dobrada da unção do Espírito que estava sobre a vida dele. E aí Elias disse: você só vai receber isso se você estiver junto comigo quando eu for tomado. Ou seja, quando ele fosse levado aos céus. Aqui nós temos um exemplo que a porção que nós recebemos da parte de Deus, a unção que nós recebemos da parte de Deus, também está relacionada às pessoas com quem nós vivemos, às pessoas a quem nós servimos, às pessoas a quem nós somos discipulados, vamos dizer assim. Então, aqui nesse exemplo de Eliseu, a gente vê que Eliseu, ele não arredou o pé de perto de Elias, porque ele sabia o que Elias carregava. Elias aqui, por diversas vezes, falava: eu vou até lá, porque Deus me mandou ir até lá, fica aqui. E Eliseu falava: não, eu vou junto. Aí foram pra cidade e tal, aí veio mais uma vez: eu vou pra tal lugar, porque Deus me mandou ir pra lá, fica aqui. Eliseu falou: não, eu vou junto. E isso fez com que ele recebesse a porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Então, meu querido, minha querida que está aqui me assistindo nessa noite, o que nós podemos tirar de conclusão aqui desses exemplos, de tantos outros que nós encontramos na palavra, né? E até mesmo de pessoas do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, casos de pessoas que vão viajar para determinado lugar, por exemplo, vão para o Rio de Janeiro, são paulistas, vão para o Rio de Janeiro e voltam com um sotaque, puxando ali o S, ou vão para o Nordeste e voltam ali com um sotaquezinho de leve. Por quê? Porque de tanto conviver, você acaba absorvendo aquela cultura, aquela forma de agir, de falar. E a reflexão para nós nessa noite é justamente essa: com quem nós temos andado? Quem nós temos como referência da nossa vida? Quem são aquelas pessoas que você olha e fala: eu quero a unção que está sobre essa pessoa? Não no sentido de inveja, nada do tipo, mas de reconhecimento da autoridade que está sobre a vida daquela pessoa. Eu quero receber a porção dobrada dessa pessoa. O que essa pessoa que eu admiro, essa pessoa com quem eu ando, o que ela tem a derramar sobre a minha vida? São coisas boas, coisas que vêm de Deus, coisas que vêm do alto, ou são coisas e situações que vão me levar para o caminho completamente o contrário, para longe de Deus, para longe das promessas de Deus? Então, meu querido, as pessoas com quem você anda importam, sim. Isso quer dizer que você vai ter que se afastar de todo mundo e se isolar no meio do mato? Não. Você pode ser a pessoa que vai influenciar as outras pessoas também. O que você não pode é deixar se deixar corromper por aquilo de errado que as pessoas estão fazendo, falando. Muito pelo contrário, você pode se levantar como uma voz profética para ajudar a pessoa a se consertar, a corrigir, mas que você seja a influência e não o influenciado. Porque assim como a pesquisa que eu mencionei aqui no começo fala que nós somos essa média das pessoas com quem mais nós convivemos, que as pessoas que convivam com você também possam ser parecidas com Jesus, né? Assim como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nossa vida com Cristo esteja tão alinhada a ponto da gente poder falar assim como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Essa é a nossa breve reflexão, né? Que essa palavra possa ministrar ao seu coração e gerar muitos frutos em nome de Jesus. Pai, nós consagramos essa palavra diante do teu altar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor crave ela no nosso coração, Pai. Que nós possamos refletir sobre as pessoas com quem nós temos andado, as pessoas com quem nós temos compartilhado a nossa vida,
Que o Senhor possa nos trazer, Pai, discernimento de espírito para entender, Senhor, aquelas pessoas com quem nós devemos permanecer perto, aquela que nós devemos nos afastar, aquela, Senhor, que por algum motivo nós devemos nos aproximar de alguma forma, e que o Senhor nos oriente, Pai, em todas as decisões que nós formos tomar. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo Teu manifestar nas nossas vidas, e que, Senhor, ao olhar para nós, as pessoas possam ver um reflexo de Ti, um reflexo da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, que nós possamos, Pai, ser como instrumentos Teus nessa terra, para fazer a diferença na vida das pessoas, para fazermos a diferença por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Fiquem na paz e até o próximo Rema.